Oi, me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu queria falar sobre o tipo de profissional que eu tenho buscado ser e cada vez mais eu tenho construído em mim. Mesmo errando muitas vezes no meu caminho, eu tenho tentado, cada vez mais, desenvolver habilidades que me tornem uma peça-chave dentro de uma empresa. E para isso, eu tenho me desafiado a estudar mais, a ler mais e principalmente a aplicar mais conceitos que me tirem dessa zona de conforto, aquela zona cômoda onde a gente normalmente para de crescer, sabe? Eu tenho buscado estar mais em movimento, me colocando em lugares realmente de aprendizado, de performance e em um aprimoramento contínuo. Eu sei que eu estou bem longe de ser a profissional que eu realmente desejo ser, mas olhando para mim, assim, uma retrospectiva desde aí do começo do ano de 2025, nesses 5 primeiros meses eu já consigo ver mudanças importantes. É claro que em alguns pontos eu confesso que eu acabei regredindo, normal. E por isso eu quero aproveitar o meu pós-férias como uma chance também de recomeçar com mais consciência, mas também em outros aspectos eu vejo o quanto eu evoluí, sabe? E eu evolui muito. Isso acaba me motivando a continuar realmente a estudando e a me desenvolver mais. Esses dias eu assisti um vídeo do Joel J, onde ele falava sobre habilidades que um profissional chave precisava ter. E aquilo me tocou, realmente me fez refletir. E aprofundando um pouco mais esse tema, eu achei que faria total sentido trazer essa conversa para cá. E por isso eu começo esse episódio te perguntando mesmo: o que faz alguém ser uma peça-chave dentro de uma empresa? Se você pensou, sei lá, em diploma, especialização, idiomas, você não está errado. Realmente esses são pré-requisitos, né? Mas você também não está totalmente certo. A verdade é que o mundo do trabalho, ele mudou, ele evoluiu. E com ele vem mudando também vários critérios que realmente diferenciam um profissional comum de um profissional que seja realmente indispensável. Hoje, mais do que nunca, o que se destaca é alguém que em uma equipe não só está no currículo, né? Tem um grande currículo muito bom, mas que também a forma como essa pessoa se comporta, se comunica, reage a determinados problemas e até como colabora com o todo. E é sobre isso que eu quero conversar no episódio de hoje. Então, pega o seu café, sua água, né, e venha refletir comigo que pode nos fazer um profissional melhor. Né? Nos últimos anos, temos visto um movimento bem interessante no mundo do trabalho. Antes, o diploma era praticamente o passaporte para ter uma vaga, né? Tipo, você tinha um diploma, tinha uma vaga. Basicamente isso. Hoje, ele é um item básico, realmente um ponto de partida. Segundo uma pesquisa do LinkedIn, o Global Talent Trends, não sei se eu tô falando certo, mas qualquer coisa coloca no Google, eles afirmaram que a dinâmica empregado e empregador, ela tem se alterado. As hard skills, né, são as habilidades técnicas, elas costumavam ser mais valorizadas do que a soft skills, que são as habilidades emocionais, que geralmente se referem à liderança, à comunicação e à resolução de problemas. Mas isso tem mudado significativamente, né, nos últimos anos. De acordo com o Roran Havit, que é o diretor de gerenciamento dos produtos da LinkedIn, as soft skills básicas tornaram-se ainda mais importantes devido ao aumento do trabalho remoto e de autônomos. E está crescendo cada vez mais a importância, né, dessas skills dentro de setores, de níveis e ambientes de trabalhos. Além disso, com o avanço acelerado da inteligência artificial e da automatização, as habilidades sociais, as social skills, nunca foram tão valorizadas. Segundo a pesquisa realizada por eles, 92% dos recrutadores afirmam que os profissionais com fortes habilidades interpessoais se destacam cada vez mais nos processos seletivos. Mais do que um diferencial, elas se tornaram decisivas, pois 89% dos recrutadores afirmam que a falta de soft skills
é o principal motivo pelo qual uma contratação não dá certo. Logo, na maioria das vezes, não é por falta de questões técnicas, mas sim por falta de habilidades que não dá certo determinada vaga. Outro estudo, que é do World Economic Forum, apontou que as 10 habilidades mais demandadas de 2025 são majoritariamente comportamentais e sociais, como comunicação, pensamento crítico, criatividade, influência social, inteligência emocional, resiliência, entre tantas outras que são cruciais para o sucesso de um profissional, né, que é num ambiente cada vez mais complexo e colaborativo. E isso faz todo sentido. Em um mundo cada vez mais dinâmico, automatizado e cheio de informação, o que diferencia a nossa capacidade humana de resolver, de se adaptar, de se comunicar e até mesmo de criar. Ou seja, o que realmente torna um profissional indispensável é quem ele é e não só o que ele sabe. Agora eu queria aprofundar um pouco mais em alguns conceitos que eu citei aqui, começando pelos soft skills, né, que é uma das habilidades aí tão visadas. Elas são chamadas de habilidades comportamentais e sociais, e diferente de um conhecimento técnico que você só aprende num curso ou numa apostila, as soft skills elas são desenvolvidas na prática, no dia a dia, na forma como a gente se comunica e reage a desafios, trabalha em equipe e se relaciona realmente com o mundo à nossa volta. São competências que vêm da vivência, da escuta, dos erros e da disposição de crescer com eles, sabe? Eu queria citar alguma dessas habilidades, né? Por exemplo, a produtividade, que é agir antes do problema surgir. Para que eu vou ficar esperando se eu posso já, né, tomar a frente e resolver logo aquilo? Ou ter uma comunicação mais assertiva, não violenta, saber falar sempre de uma forma respeitosa, clara, mesmo em qualquer situação difícil, né? Se eu falo, eu preciso que o outro me entenda, né? A comunicação ela precisa ter essa assertividade realmente. Um pensamento crítico, então eu saber questionar, eu analisar, eu refletir antes realmente de decidir algo e não simplesmente só criticar os dados. É bem diferente, né, isso. Eu ter uma gestão emocional, então eu saber lidar com a pressão, com uma frustração, com um não, com emoções intensas, a todo calor, todo mundo pedindo demanda, né? É muito importante que a gente saiba como gerir nossas emoções e não só reagir a elas. E, não menos importante, mas é claro, a ter uma resolução dos problemas, né? Ser um resolutor e não ficar só causando cada vez mais problemas e aumentando aquilo. Então, ele ir além da reclamação e buscar realmente soluções práticas e assertivas e efetivas para aquele problema. Essas habilidades, elas são subjetivas, sim, mas elas não são invisíveis. Elas acabam aparecendo lá no nosso dia a dia, seja nas reuniões, nos conflitos, nas entregas e até mesmo nos nossos feedbacks. E sabe o que é mais legal? Diferente de um diploma que você conquista isso de uma vez só, as soft skills, elas podem e devem ser desenvolvidas constantemente. A gente nunca tem uma habilidade 100%, né, desenvolvida. A gente sempre pode desenvolvê-la mais, melhorá-la, aprofundá-la. E o Joel J falou nesse podcast uma frase que ela me marcou muito, né, sobre essas habilidades, que foi: você é valorizado profissionalmente por 2 motivos. O primeiro é pelo que você sabe fazer, e o segundo é por quem você conhece. Isso me fez refletir profundamente, porque muitas vezes a gente foca somente no fazer. Eu mesmo sou uma pessoa assim, sabe? Estudar, produzir, entregar resultado. E a gente acaba esquecendo de construir relações. Só que o mercado, ele não enxerga valor somente em quem entrega, né? Ele também enxerga valor em quem também se conecta, se comunica, que é lembrado, né? E essa parte a gente acaba subestimando muito. Mas construir uma rede de valor, né, que é o que te coloca em posição de oportunidade, não é sobre puxar saco, nem fazer um network forçado, sabe?
É sobre construir realmente relações genuínas, contribuir com o outro, estar presente nas conversas certas, nos momentos certos, sabe? Às vezes você pode ser incrível, mas ninguém te conhece. E o mercado acaba não valorizando quem tá escondido, sabe? Pensa comigo. Se hoje alguém te perguntasse, me indica uma pessoa boa em tal assunto, nisso, naquilo, seu nome viria à sua mente, você poderia falar, nossa, eu sou muito bom nisso. Nossa, realmente eu sou referência nesse assunto. Sim. E na sua área, né? Quem são as pessoas que te conhecem pelo que você entrega, pelos seus valores? Quem realmente falaria o seu nome? Você sabe mais ou menos isso? É muito importante a gente poder ser referência em algo. E por isso eu te questiono, quem são as 5 pessoas da área que você quer realmente ter essa conexão nos próximos 3 meses, né? O que você quer fazer para você ser lembrado como uma pessoa confiável e competente em determinado assunto, sabe? Eu morro de vergonha de ser destaque, né? Eu falo por mim, Vitória. Estar em evidência, assim, para mim é um tormento. Nossa, meu Deus. Mas mesmo quando eu sei fazer algo, né? Mesmo quando eu entrego algo que realmente agregue valor, eu sempre acabo tentando me ocultar. Mas tem uma frase que a minha chefe sempre fala que é uma coisa muito interessante, assim, que sempre tenta me motivar realmente. É quem é visto, quem não é visto, quer dizer, não é lembrado. E eu quero ser lembrada, sabe? Não só pelas minhas falhas, porque todo mundo vai falhar um dia, um momento, em uma hora, mas eu quero ser lembrada pelo que eu agreguei, pelos impactos que eu pude causar, pelas mudanças, automatizações que foram fundamentais para a empresa a qual eu estou inserida. Por isso, o profissional-chave, ele não é só competente, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser referência, e para isso, você precisa desenvolver por dentro, mas também se colocar no mundo com mais coragem, autenticidade e até estratégia, né? E falando de habilidades indispensáveis, tem uma que não dá para ignorar, sabe? Saber utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Eu ouvi uma frase, ouço muito, né? Uma frase do meu CEO que me marca muito, que é: não é a inteligência artificial que vai tirar o seu emprego. E sim, né? É alguém que vai saber utilizá-la melhor do que você, ou que sabe utilizá-la e você não. Isso é muito verdade, sabe? A IA ela não veio para substituir o ser humano, mas sim para amplificar a nossa capacidade de análise, de criação, de produtividade. O profissional que entende isso sem medo, né? Ele estuda, ele testa, ele aplica, ele aprende. Ele usa essa tecnologia não como uma ameaça, não como uma inimiga, mas sim como uma aliada. E hoje, saber usar ferramentas como o ChatGPT, né, a IA para automatizar tarefas e até mesmo para organizar ação pessoal nossa, sabe? É uma soft skin híbrida. É o famoso saber trabalhar com o que temos mais atual no mundo. Então, se você quer ser uma peça-chave, você precisa ser curioso e aberto ao novo, porque o futuro ele não vai nos esperar. E eu queria trazer aqui alguns dados, né, em um relatório da McKinsey. Eles afirmam que até em 2023, cerca de 30 a 40% das profissões vão exigir habilidades que hoje não são priorizadas no currículo tradicional. Além disso, o relatório The Future of Jobs, né, do Fórum Econômico Mundial, prevê que a empatia, criatividade e pensamento crítico estarão entre as habilidades mais requisitadas, especialmente com o avanço da IA, sabe? E a IBM publicou um estudo em que de 1.200 executivos apontam que as habilidades comportamentais são mais difíceis de encontrar do que as técnicas, por exemplo, e que elas têm um impacto direto nos resultados das empresas. Ou seja, o mercado já entendeu o valor disso. E a pergunta é: e você? Já está olhando para essas habilidades como parte da sua carreira? Imagine uma equipe com várias pessoas super técnicas, com currículos incríveis, mas falta alguém que tome a frente quando ninguém sabe o que fazer, traga leveza em um ambiente tenso, traduza uma ideia complexa numa explicação simples, lembre aos colegas dos propósitos em dias difíceis. Essa pessoa
vai ser uma pessoa chave. Ela pode até não ser tão experiente, nem a mais antiga, mas é alguém que resolve, que une, que colabora, que aprende rápido, influencia positivamente. É o tipo de pessoa que faz falta quando sai. E nem sempre é reconhecida em currículo, mas sim é lembrado em toda reunião. E tem uma coisa que pode até parecer simples, quase boba até, mas que teve e tem ainda um impacto muito grande em mim. Na minha empresa, ano passado, eles distribuíram botões personalizados para colocar nos crachás, com as habilidades que mais nos destacamos naquele ano, escolhido pela nossa liderança. E a minha foi de priorizar a equipe mais do que o indivíduo. Isso mexeu comigo porque, sinceramente, eu nunca achei, nunca enxerguei como uma pessoa de uma rede de contatos profissionais sólida, sabe? Mas ver que a minha principal habilidade é reconhecida é justamente colocar o sucesso do time acima do meu, me fez perceber o quanto isso é valioso e o quanto isso diz sobre o tipo de profissional que eu quero continuar construindo. Porque no fim das contas, um time que cresce junto chega muito mais longe do que quem caminha sozinho. Por mais competente que essa pessoa possa ser, sabe? E agora eu queria trazer para esse episódio uma parte talvez mais prática, te falando um pouco de como podemos desenvolver algumas dessas habilidades, por exemplo, o autoconhecimento. Antes de tudo, entenda quais são seus pontos fortes e fracos. Feedbacks sinceros ajudam muito. Inclusive, esse ano eu apliquei um treinamento e, na minha opinião, sim, Vitória, a primeira turma foi um desastre. Eu tava nervosa, eu gaguejei, eu corri demais na fala. Eu vi vários defeitos meus, sabe? Vícios de linguagem, mas eu não entendia como eu podia melhorar de uma forma eficaz, eficiente, sabe? E uma amiga com dicas simples, acabou me dando um feedback que realmente para mim mudou tudo. Coisas simples como uma fala desse jeito, não fala isso, muda isso daqui na sua apresentação. Dicas simples, sabe? Fez com que o meu treinamento ficasse ótimo e eu também não usasse tantos vícios de linguagem, falasse tão rápido, conseguisse pausar mais tranquilamente, fizesse uma abertura mais tranquila. E isso reforça que os feedbacks são realmente muito importantes para a nossa melhora. E que por mais que seja algo simples que a pessoa está te passando, ouça com atenção, porque ele pode fazer toda a diferença, como foi para mim, por exemplo. Além disso, eu queria te falar para você realmente aprender a escutar. Escutar de verdade, sabe? Sem tentar ficar preparando uma resposta enquanto o outro fala. Eu confesso que eu acabo me policiando muito nesse ponto e já acabei conseguindo ver uma grande evolução em mim, sabe? Do tipo, a pessoa tá falando, eu fico, não interrompe, não fala. Se realmente for relevante depois você agrega. Se não for, tá tudo bem, é só escutar. E realmente isso tem feito muita diferença, sabe? Na tipo de profissional que eu realmente quero ser. Além disso, eu falaria para você, pratique empatia. Tente ver as situações pela perspectiva dos outros. Ajude-o, mesmo que isso vai te atrapalhar um pouquinho, sabe? Tipo, é algo simples, dá pra você fazer. Ai, mas não era meu serviço. Ai, mas deu muito trabalho. Ajuda, sabe? Tenta se colocar no lugar do outro. Tipo, ele tá precisando dessa ajuda. Se você já explicou várias e várias vezes para essa pessoa, fica calmo, faz de novo, explica de novo, tenta de uma outra abordagem, pergunte mais, julgue menos, sabe? E pare de ficar reclamando, agradeça aquela pessoa que sempre te procura, porque às vezes você pode ser uma referência para ela, realmente de eficiência, de quem realmente vai te ajudar naquele caso, porque você é a pessoa que soluciona problemas. Se exponha mais a situações desafiadoras. Quanto mais você se coloca em movimento, mais você tem oportunidade de crescimento. Leia e estude temas fora da sua área. Isso pode ampliar totalmente o seu repertório e te dar muito mais jogo de cintura. Você pode entender muito mais as situações adversas que te aparecem do que somente as que você já está acostumado no seu dia a dia. Busque também ajuda profissional se precisar. Faça terapia, coach, mentoria. Qualquer uma dessas ajudas pode te ajudar muito a acelerar o seu desenvolvimento pessoal. Lembre-se que soft skills não são dons que as pessoas nascem, mas são esforços constantes e intenções diárias que as pessoas fazem. Por fim,
eu queria te falar sobre aquele tipo de profissional que não é promovido, que vive dizendo que a empresa não o reconhece, não o valoriza. A verdade é que, muitas vezes, o que talvez impeça esse colaborador de ser visto como uma peça-chave não é a falta de diploma nem oportunidade, mas são os comportamentos que te colocam num grupo de tanto faz para a empresa. Comportamentos como a falta de foco e prioridade. Trabalhar muito não é o mesmo que trabalhar bem de forma eficiente e eficaz, né? Profissionais que estão sempre ocupados, mas que nunca conseguem entregar o que realmente importa no tempo certo, são esquecíveis, né? Não são relevantes às vezes para a empresa. Falta de gestão emocional é uma coisa também que pode impactar bastante, né, na sua vida profissional. Quem quer trabalhar com uma pessoa que realmente explode por qualquer coisa de forma fácil, quem não sabe realmente ouvir um não, quem leva o feedback como um ataque pessoal e não como uma forma da gente conseguir melhorar realmente no nosso mundo corporativo. Em times que realmente qualquer coisa pode virar um problema, ninguém quer trabalhar com alguém instável emocionalmente, sabe? Que a gente acaba ficando com medo do que pode falar para ela, porque não sabe como essa pessoa vai reagir. Além disso, falta de proatividade também é uma coisa ruim para a empresa, sabe? Ninguém precisa ficar com disfunção do cargo, acabo trabalhando mais para determinada outra área e não acabo fazendo as minhas tarefas. Não é sobre isso. Mas a gente também não pode ficar esperando o problema bater na nossa porta, falar nosso nome, ou até mesmo só fazer se alguém pedir, né? E mesmo assim, quando a gente faz, às vezes não penso no todo, faço somente aquilo que me pediu sem profundidade nenhuma, executando somente o que se pede, né? Realmente é importante que a gente pensa nos impactos que a nossa resolução vai ter, em resolver não só um problema parcialmente, mas ele como um todo, né? E até deixar um pouco de ter aquela mentalidade, isso não é minha função, esse problema não é meu, né? Isso acaba te afastando realmente de ser um profissional peça-chave para uma empresa. Porque se você só age quando você é cobrado, né? Só quando é seu problema, você acaba até limitando o seu próprio potencial de crescimento, o seu próprio potencial de poder fazer mais, de ser além, de ser um profissional ainda melhor, né? Profissionais chaves, ele vê o todo, ele age de forma ownership, acho que é alguma coisa assim, mas o conceito é com mentalidade de dono, sabe? Se você realmente se identificou com algum desses pontos, ótimo, é muito bom, sabe? Isso não é um rótulo, isso é um convite para a gente conseguir realmente melhorar. Ser uma peça-chave não é sempre ser perfeito, nunca falhar, sabe? É sobre ter consciência e realmente estar disposto a cada vez mais evoluir como um bom profissional. A boa notícia é que todas essas falhas, elas são treináveis, mas realmente elas acabam exigindo esforço, clareza e consciência. Então, se você quer ser uma peça-chave, comece limpando o terreno, tira algumas atitudes que te sabotam, sabe? E foca no que realmente você consegue construir. Porque o profissional que entrega, se conecta, se desenvolve, esse sim, ninguém quer perder. Então, se você achava que vinha se destacando só por conta do seu diploma, talvez esteja na hora aí de rever os seus conceitos. Claro, formação é muito importante e eu jamais vou falar o contrário vindo de pais professores. Mas o que talvez te torne insubstituível não é só o que você sabe, mas também quem você é no coletivo. Se esse episódio fez algum sentido para você, não deixe de compartilhar com alguém que realmente precisa ouvir isso. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, qual é a soft skill que você tem mais desenvolvido atualmente e qual você ainda quer melhorar. Lembre-se, as empresas contratam não só pelo currículo, mas também pelo seu comportamento. E o mercado valoriza quem sabe somar técnica com alma. E claro, se você ainda não me segue aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso, para não perder nenhum episódio que sai aqui no canal. Obrigada por me acompanhar mais uma vez e até o próximo.